a dor faz parte do processo. E a dor, ela não é ruim. Quem quer eliminar a dor dos invernos não terá as flores das primaveras. Porque as flores não nascem nas primaveras, elas nascem nos invernos, nos ramos que sofrem a escassez hídrica, que sofrem os ventos cortantes, as baixas temperaturas, e a dor secreta nas plantas ou estimula a secreção das flores com a semente para a perpetuação da vida. A mesma metáfora serve para a nossa existência. Qualquer crise, perda, fracasso, angústia, conflito, às vezes abalos nos relacionamentos, são dores da existência. Eliminar completamente essas dores é uma atitude impossível, porque elas fazem parte da nossa história. A vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas fazem parte do processo. Aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da nossa história. Quem quiser eliminar completamente a dor está fora do jogo, porque elas acontecerão e nós não conseguiremos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso que é fundamental entendermos esse ciclo. Nós envolvemos em vários cárceres mentais e não percebemos que nos aprisionamos. Hoje eu dei treinamento para magistrados do Distrito Federal. E eu falei sobre os cárceres mentais. Uma pessoa que comete crimes e que tem débito com a justiça pode ir para um cárcere físico. Mas o que é quase que inacreditável é que bilhões de pessoas têm cárceres mentais e elas não têm proteção nenhuma na sua psique. Os pequenos estímulos estressantes os invadem. Elas dirigem carros, mas não dirigem o veículo da sua mente. Administra o orçamento da sua casa e da sua empresa, mas não administra o orçamento da sua emoção. A sua emoção, ela se torna um bebê, ela compra aquilo que não lhe pertence. Ela transforma uma barata num dinossauro, ela transforma uma dieta num monstro, porque, nossa, eu tenho que emagrecer, eu vou sofrer. E quando elas pensam em emagrecimento, elas pensam na dor e não percebem que a dor é um fator a ser superado. Você pode acariciar a dor, você pode transformar a dor numa experiência para que te motive e te anime. Quando você usa a dor para crescer, a dor deixa de se tornar um monstro. Quando você vira as costas para a dor, seja qual for, uma ofensa, uma rejeição, uma angústia, uma ansiedade, ela adquire proporções gigantescas que sugam o prazer de viver, o encanto pela vida e a capacidade de nós sermos autônomos. Então uma pessoa que encara uma dieta e de repente a dieta ela se torna uma dor, onde ela não é trabalhada, vivenciada, reinventada, administrada de maneira inteligente e adequada, aquela dor detona o gatilho, abre uma janela traumática ou killer, o volume de tensão daquela janela é tão grande no córtex cerebral que um outro fenômeno, a âncora da memória, se fixa ali. Então o navio do eu, no oceano da mente, fica fixo no porto da ansiedade. Por isso que as pessoas, elas começam a dieta com muita ansiedade, de repente assaltam a geladeira, comem demais, uma explosão de prazer, aquela explosão de prazer, logo em seguida detona o gatilho, abre janela killer, sentimentos de culpa, de autopunição, autossabotagem, fecha o circuito da memória, síndrome predador-presa. Quando fecha o circuito, nós nos tornamos nossos maiores algozes, os nossos carrascos. Aí nos sabotamos, nos punimos, autocobramos, nos sentimos fracassados. E esse mecanismo está presente em todas as áreas da vida humana. Não é só na dieta. Está presente, por exemplo, quando uma pessoa ela vai fazer uma prova escolar. Ela estudou, de repente ela sabe tudo, naquele momento ela fica tão preocupada em ser eficiente que detona o gatilho, abre uma janela killer, fecha o circuito, todas as janelas que contêm as informações, as milhares de informações não são acessadas, e ela tem um fracasso. Aí vem um sentimento de culpa, de que não é inteligente, não é capaz, quando na verdade apenas se acionou mecanismos da síndrome predador-presa. A mesma coisa ocorre entre casais, que prometem que se amarão na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e assim por diante. Prometem. O inferno emocional está cheio de pessoas que fazem promessas muito rápidas e superficiais. Aí começa a se digladiar, um apontar fora do outro, de repente começam a se tornar algozes um do outro, porque toda pessoa que é um apontador de falhas
acaba viciando-se em ser criticista, e aí o amor, que é tão belo, tão leve, tão rico, se torna pesado. E de repente se forma um coliseu dentro de casa. Detona o gatilho, abre janela killer, o defeito do outro é superdimensionado, aí eu fecho o circuito da memória, ao invés de trazer à minha lembrança todas as coisas mais belas que eu me apaixonei por ela e ela por mim, não, naquele momento o circuito fechado, eu só vejo defeitos. E aí me torno um algoz ou um predador de quem mais amo. Então a síndrome predador-presa, Oswaldo, ela está presente fortemente em todas as falhas do ser humano, seja nas dietas, seja na superação de problemas, seja na sua autoestima, seja nas suas atividades socioprofissionais. Muitos no mundo todo não querem sujar suas mãos para cultivar as flores. Amam as flores, mas espera um pouquinho. Não há flores sem que você suje as mãos, sem que você retire as ervas daninhas. Muitos querem que os filhos o amam, ou que o seu parceiro, sua parceira o admiram, mas eles não conseguem elogiar. Eles não conseguem pedir desculpas, não conseguem falar, filho, eu também errei, me perdoe, eu elevei o tom de voz desnecessariamente. Se você não aprender a sujar as mãos, nós não somos dignos do mais belo relacionamento, do sucesso emocional. Por isso que dieta emocional é muito importante na junção com a dieta física, como você está dizendo. E eu acho que as universidades estão doentes no mundo todo. Inclusive as escolas de ensino básico, high school, ensino médio no mundo todo, porque ensina as pessoas a conhecer o mundo em que estamos, mas não o mundo que somos. Não ensina que o eu deve pilotar a aeronave mental. Por nada e por ninguém, eu vendo a minha saúde emocional, ela vale ouro de fato, mas na prática, a nossa paz, a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar vale muito pequeno, vale pouco. Ela vale um preço vil. As pessoas invadem a nossa privacidade e roubam aquilo que nós temos de melhor, porque não tem portas e janelas na propriedade chamada mente humana. Ela é terra de ninguém. Reitero, acabei de falar isso para magistrados. Toda propriedade, ela não pode ser violada, porque senão você sofre um processo. Você tem garantias constitucionais que essa propriedade é sua, está na escritura. Só que a mente humana, reitera, terra de ninguém. Uma crítica, um pensamento sobre o futuro gera um sofrimento, uma mágoa leva-nos a ruminar o lixo do passado, ou a autocobrança, ou a necessidade neurótica de poder, ou de evidência social. São tantos os fenômenos que asfixia o oxigênio da nossa liberdade, que faz com que a propriedade mais importante de crianças, adolescentes e adultos, de quase 8 bilhões de seres humanos, ela simplesmente não tem proteção. E as universidades não ensinam nada. Elas falam sobre inteligência emocional, e não existe inteligência emocional como as pessoas acreditam, porque a emoção nunca é inteligente, a emoção é inconsciente, a emoção transforma uma barata num dinossauro, um elevador num cubículo sem ar, gerando claustrofobia, uma plateia numa glossofobia como um predador, bloqueando a capacidade de raciocínio de um palestrante ou de um professor. A emoção transforma um alimento como inimigo e não como um grande amigo. Bom, enfim, não existe inteligência emocional, o que existe é gestão da emoção. O eu tem de gerir a emoção para que nós possamos liderá-la, para que a emoção possa ocupar o lugar dela, de dar prazer, encantamento, superação. Mas se ela dominar o psiquismo, ela é cruel. Ela vai encarcerar o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre.